Paz do Senhor a todos. Prazer novamente poder falar a palavra de Deus. Nesta oportunidade nós queremos ler a palavra no livro do profeta Oséias, no capítulo 13, versículo número 5, que nos diz: Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Então a palavra que lemos nos fala sobre o deserto. Eu te conheci no deserto, em uma terra muito seca. Então este é o tema que temos para trazer nesta oportunidade. Eu te conheci no deserto. O que Deus faz por nós no deserto? Por que Ele nos leva ao deserto? Quando Ele diz eu te conheci no deserto, nos leva a refletir qual foi a nossa situação no passado, como andávamos no passado, nossas práticas no passado, nosso sistema de vida. O dia que Ele nos conheceu, o dia que Ele nos salvou, o dia que Ele nos mudou, o dia que Ele nos deu conhecimento da Sua palavra, da Sua pessoa e da Sua vontade. Então, eu te conheci no deserto, em uma terra muito seca. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, por que o Senhor nos permite ir ao deserto? Porque o Senhor nos leva ao deserto, nos guia pelo deserto. Lá nos diz, Deuteronômio 8 e 2, o Senhor te guiou no deserto, o Senhor te guiou no deserto, 40 anos, Ele te levou pelo deserto, 40 anos. E aí diz, para te humilhar, para te provar, e para saber o que estava no teu coração, para conhecer realmente o teu coração. Então, no deserto, o Senhor realmente nos conhece. Esse nos conhecer está dizendo que Ele vê os resultados da nossa vida em meio ao deserto. Deserto é sentido de provações, de tempos difíceis, no sentido espiritual. No sentido literal, o povo passava pelo deserto, naquela caminhada, naquela trajetória saindo do Egito, a terra prometida, sofrendo os momentos de diferenciações do deserto, como o sol muito quente, o calor do dia, e a noite muito fria. Então a diferença total entre as temperaturas da noite e do dia, os perigos, os ataques, as feras, os animais peçonhentos. Então tudo isso no sentido físico, material, de sentido literal da palavra deserto, o povo viveu nessa trajetória de 40 anos. Muitos morreram no deserto. Mas o Senhor os fez caminhar esses 40 anos, dizendo, eu quero conhecer vocês, conhecer realmente o que tem no seu coração. E praticamente quase todos pereceram no deserto, morreram, não entraram na terra prometida, mas aqueles que saíram do Egito durante 40 anos morreram, pereceram no deserto. Então Ele nos conheceu no deserto, numa terra muito seca. No momento de dificuldade, o Senhor nos conhece. No momento de luta, o Senhor nos conhece, vê a nossa atitude. São horas de decisões, de tomar decisões, Ele nos conhece. Então, primeiramente, eu quero dizer que no deserto, o Senhor nos conhece, tornamos-nos conhecidos dEle. Apocalipse 2,19, Ele diz, eu conheço as tuas obras. São 7 cartas, e por 7 vezes Ele repete a palavra sobre saber o que estava acontecendo, o que tinha na igreja, nos membros, na liderança. Nas outras 6, ele diz, eu sei as tuas obras. Mas, no capítulo 2, no versículo 19 de Apocalipse, ele diz, eu conheço. Dizia de uma maneira mais profunda, eu conheço, eu sei o que está dentro de você. Eu conheço as suas obras, eu conheço as suas práticas. Então estamos num deserto
aonde o Senhor trabalha em nós cada dia nos conhecendo. Ele diz, eu conheço, né? E o apóstolo Paulo até chega a dizer a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, ele diz, no versículo 19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e todos que proferem o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. Então há um selo de conhecimento do Senhor. O Senhor conhece os que são seus. O selo é uma marca, é um registro, é uma confirmação que tem um dono. Então o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Você está marcado, registrado, tem um proprietário e ele conhece os que são seus. Somos do Senhor. Ele pode dizer, esse me pertence. Então o Senhor nos conhece. Então o deserto o Senhor projetou para nos conhecer, assim como no passado o povo de Israel, hoje para nós os desertos Ele nos projetou para nos conhecer, para ver a nossa atitude, o que tiramos de dentro, o que podemos expressar de nós, para ver nossa reação. São os desertos. Então no deserto primeiro Ele nos conhece. Segundo ponto, no deserto Ele tem para nós a direção, Ele nos dirige. No deserto Ele não nos deixa alheios, não nos deixa perdidos. Isaías 43:19 diz que o Senhor preparou um caminho no deserto. Caminho fala de direção, lugar para andar, direção determinada, direção que certamente chegará a algum lugar. Então nesse deserto que Ele nos leva para nos conhecer, Ele não nos deixa perdido. Ele preparou um caminho para nós. Ele diz, porém um caminho no deserto. Isaías 43:19. O caminho da direção e da proteção divina. O caminho da direção, levado por Ele na vontade certa e protegido pelo Senhor. O caminho que Ele colocou no deserto é o caminho da direção e da proteção, guardando, cuidando do seu povo. Então no deserto, Ele não só nos conhece, como nos guarda e nos dirige. Porém, um caminho no deserto, Ele diz, eu estou no deserto, eu tracei um caminho, eu já fiz a tua direção. Naqueles dias de sol muito quente, o povo caminhando, estava a nuvem, a coluna de nuvem sobre o povo, dando a proteção, dando sombra, refrigério para aquele povo. À noite, no perigo dos animais, das feras, dos lobos, das serpentes, havia uma coluna de fogo e no limite daquela coluna de fogo, os animais peçonhentos e as feras não chegavam. E todos que caminhavam debaixo do fogo, debaixo da nuvem, estavam dirigidos e protegidos. Estamos nós dirigidos e protegidos pela nuvem do Senhor e pela coluna de fogo? A presença do Espírito Santo é o refrigério para a nossa alma. A presença do Espírito Santo é o fogo que arde, queima e nos purifica e limpa e não deixa os animais peçonhentos e as feras da vida se aproximar, mas Ele está nos guardando. A Bíblia diz que Satanás está furioso procurando quem possa tragar, mas ela diz assim, só que ele está de redor, porque antes junto está a coluna de fogo, a proteção. O Salmo 34, versículo 7 nos diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem os livres. Então, ao redor está o anjo, está a proteção, está a muralha de proteção divina, mas sabemos que ao derredor, não muito longe, observando, está Satanás rugindo como leão, mas ele está ao derredor, ele está fora do limite da proteção divina. Então fiquemos debaixo do limite da proteção divina, da nuvem do Senhor e da coluna de fogo,
Porque no deserto Ele nos leva para nos conhecer, mas Ele nos dá a sua proteção. Também falamos nessa oportunidade que no deserto Ele tem cuidado de nós, Ele é provedor. O Salmo 78, versículo 19 diz: pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? Essa pergunta nós podemos responder: pode. Ele preparou, Ele cuidou do seu povo. O apóstolo Pedro escreve na sua carta, no capítulo 5, primeira carta, capítulo 5, versículo 7, dizendo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Então lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. O Salmo 23, versículo 5, está escrito ali: preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deixe os inimigos olhando, eles estão vendo, mas a mesa está preparada. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então no deserto Ele nos conhece, Ele nos dirige e Ele é provedor, Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nós. Sabe que Ele está cuidando de você. Ele te levou ao deserto? Lute, caminhe, se anime. Ele tem cuidado de vós, Ele é provedor. No deserto não faltou água, no deserto não faltou pão, no deserto não faltou carne. A providência divina estava ali, os milagres estavam ali, o Deus provedor estava no meio do povo, a mão do Senhor estava estendida para prover o pão, a água, a carne e tudo que eles precisavam na manutenção daquelas milhares de pessoas dentro de um deserto. Então sabe que este Deus é o nosso Deus, é o mesmo Deus que cuidou daquele povo. Ele está ao nosso lado, Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele está cuidando da minha vida, Ele está cuidando da sua vida. Porque nesse deserto Ele é provedor, esse deserto Ele está junto, cuidando do seu povo. Ele prepara uma mesa no deserto, conforme Salmo 78, versículo 19. E para terminarmos essa mensagem, em quarto ponto diz: no deserto Ele nos dá projeção. Lá no deserto, escondido, lutando, como quem desapareceu, como quem está sumido. Saiba que no deserto Ele te dá projeção, Ele te levanta no deserto. No deserto Ele faz você aparecer. Sabe o que diz Mateus capítulo 3, versículo 1 a respeito de João Batista? Diz assim: e apareceu João Batista pregando lá no deserto. E apareceu João Batista no deserto. Você está no deserto? Fique tranquilo, fique na presença dEle, fique no caminho, fique na direção. Ele te conhece. E Ele vai te projetar no deserto. E apareceu João Batista, aonde? No deserto. João Batista aparece no deserto, a partir do deserto. Jesus é levado para ser tentado pelo Espírito Santo e é tentado por Satanás no deserto. Mas no deserto Ele vence e se projeta para todo mundo. O Senhor Jesus, o próprio Jesus foi tentado no deserto. E voltando ao texto de Mateus 3:1, João Batista aparece, se manifesta no deserto. Num de repente, uma pessoa anônima, desconhecida, começa a pregar a sua mensagem, começa a ecoar, e alguém disse: quem é este? Este é João Batista, que apareceu no deserto pregando: arrependei-vos, preparai-vos, né? Trazendo uma mensagem firme, dura, precursor do Senhor Jesus, preparando o caminho de entrada ao Senhor Jesus, trazendo uma pregação de arrependimento, batismo de arrependimento. Então no deserto Ele te projeta, Ele te levanta, Ele faz você surgir no deserto. Queira o inimigo ou não, queira pessoas ou não, queira perseguidores ou não, no deserto Ele te projeta. Então está no deserto, fique na presença do Senhor, porque Ele vai te projetar. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Esse debaixo é no lugar que Ele te pôs. Está no deserto? Fique onde Ele te pôs, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o tempo certo, o tempo determinado por Deus, tempo de Deus e tempo certo na vida do homem, para que a seu tempo Ele vos exalte. Esse exaltar é, Ele te projeta do deserto, Ele te faz aparecer do deserto. Não aparecer para ser exaltado, humanamente egoísta,
para ser uma pessoa que se acha grande, não, mas aparecer para fazer a vontade, aparecer para viver para Deus, aparecer para ser vaso de Deus. Então no deserto Ele nos conhece, Ele nos dirige, Ele cuida de nós, Ele é provedor e Ele também nos faz aparecer no deserto. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, que o Senhor seja contigo e te guarde nesse deserto, que você seja vencedor e Ele venha te projetar dentro desse deserto, em nome de Jesus. Amém.